Gênesis 25, do versículo 22 ao versículo 23. 2 versículos. Diz assim: E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Também vou ler Juízes 18, 5 e 6, diz assim: Então lhe disseram, ora, pergunte a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Os irmãos podem sentar? Toda a glória pertence ao nosso Deus que vive e reina para sempre. Nessa introdução, eu quero comentar com você a necessidade que todos nós temos de falar com Deus, de orar, de buscar a Deus. Todos nós. Se quisermos alguma coisa da parte de Deus, com certeza nós precisamos aprender a dinâmica da oração, a dinâmica da busca, a dinâmica da confiança de que você está buscando a Deus, mesmo que não tenha certeza se essa resposta está a caminho ou não. E aqui são dois casos interessantes, porque quando Rebeca estava grávida, havia uma guerra dentro da barriga dela, uma batalha, e ela ficou muito assustada, como é que havia essa briga na barriga. Então ela foi orar a Deus e perguntar, por que está acontecendo isso? Aí Deus então disse, há 2 nações no teu ventre, 2 povos. Mas na verdade havia 2 crianças ainda que nem tinha nascido. Mas Deus disse há 2 nações, porque de fato Deus estava falando do futuro, do presente e futuro, do todo pela parte. E aí quando Deus fala, 2 nações há no teu ventre, uma nação será mais forte do que a outra, o mais velho servirá ao mais novo, e assim por diante. Mas a parte que eu quero que você entenda é que, não importa o que estiver acontecendo, a maioria das pessoas estão grávidas tal, e trata como medicamento, alguma coisa assim, mas não tem a ideia de conversar com Deus sobre o que está acontecendo. E ela teve a ideia de, vou perguntar para Deus por que essa batalha aqui, por que esse movimento tanto assim no ventre. E era uma guerra de 2 crianças que ainda não tinham nascido. E aí a outra parte aqui é que o povo de Israel estavam precisando tomar uma decisão. E aqui no livro de Juízes, eles então foram falar com Deus se realmente tomariam tal decisão e se nessa decisão em que eles estavam tomando, se ia dar tudo certo. Então Deus responde que poderia ir, porque o Senhor ia prosperar o caminho deles nessa decisão que eles tinham acabado de tomar, ou que estavam tomando. E isso eu quero lhe dizer uma coisa importante neste dia. Nunca deixe de buscar a Deus, por mais que as coisas parecem simples, porque hoje nós vamos entender aqui que, ainda que as coisas sejam corriqueiras, nós precisamos buscar a Deus naquilo que parece normal ou natural. Precisamos buscar a Deus, porque muitas vezes o nosso caminho pode ser interrompido ou não é necessariamente da mesma forma como o de sempre. Vou dar uma ideia para você. Nós temos uma trajetória, você vai todo dia para o serviço e volta, todo dia vai e volta, mas todo crente ora antes de sair de casa, Senhor, me livra do acidente, me guarda, e por aí vai. Você faz uma oração poderosa para Deus te guardar na ida e na volta, para Deus te abençoar, livrar dos acidentes. E ainda acontece que muitas vezes Deus permite que o carro dê um probleminha para você não sair para livrar de um acidente. Eu me lembro uma vez nós estávamos viajando de Cáceres ou de 4 Marcos, voltando para Cuiabá, e de repente deu uma engasgada no carro, tal, e o negócio não ficou legal.
Mas deu tudo certo, porque esse tempinho foi o tempo que deu uma embolada de acidente na estrada, que por pouco, por questão de minutos, segundos, poderíamos ter envolvido em acidentes. E algumas coisas acontecem assim, o importante é a gente orar, porque Deus pode dar livramento, até mesmo quando a gente entende que as coisas estão dando errado. E a gente não concorda quando as coisas não estão saindo certo, mas é muitas vezes Deus dizendo, para um pouco, porque eu quero dar livramento para você. O primeiro ponto que eu quero falar com você nesta noite é, descubra a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe exatamente qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque se não sabe, é importante descobrir. Nem todas as pessoas sabem a vontade de Deus. E nem todas as pessoas buscam a vontade de Deus. É claro que a gente não sabe da total vontade de Deus. A vontade de Deus se revela no dia a dia. Conforme nós vamos buscando, nós vamos descobrindo a vontade de Deus para cada etapa da nossa vida. Mas tem gente que vive a vida normalmente e nem sabe se está fazendo a vontade de Deus e se realmente foi para isso que Deus chamou. Ou seja, não tem a mínima noção se Deus está nesse negócio ou se não está nesse negócio. E nós precisamos entender ou descobrir a vontade de Deus para ver se Deus está nesse negócio no qual nós estamos. 1 Samuel capítulo 10, no versículo 22, diz assim, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que esse homem está escondido na bagagem. É uma história longa, mas é só parte dela que eu estou lendo. Foi quando o rei Saul estava sendo escolhido o rei, e eles então descobriram que Saul poderia ser o rei de Israel. E eles então procuraram Saul por tudo quanto é lugar ali, e não acharam Saul. Eu não sei porquê. Qual era o tamanho da vergonha, da timidez que Saul tinha, que por mais que ele era um dos homens mais altos de Israel naquela época, ele tinha por volta de mais ou menos 1,95 m de altura, ele estava onde? Escondido na bagagem, e foram lá, acharam ele escondido, e Deus que falou, eles foram orar ao Senhor, cadê o homem sumiu, e Deus falou, está escondido na bagagem. Deus fala até em coisas simples, Deus fala em coisas simples, ainda que nós tenhamos alguma atitude que não é essa, mas quando estamos em oração, Deus revela coisas simples. Não é simples alguém estar escondido na bagagem? Deus fala até em coisas simples. Amém? Repita comigo, Deus fala em coisas simples. Porque muitas vezes a gente fica esperando Deus falar em coisas mirabolantes, complicadíssimas ou terrível. Não, Deus fala em coisas simples nas nossas vidas. 2 Samuel capítulo 2, no versículo 1, diz assim, e sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Disse-lhe o Senhor, sobe. E disse Davi, para onde subirei? E disse o Senhor, para Hebron. Essa história aconteceu no começo do reinado de Davi, no ano 1056 a.C. Então Davi, ele havia passado por toda a tribulação que ele passou com Saul, porque Saul perseguia Davi o tempo inteiro para matar, e Davi então conseguiu, depois da morte de Saul, conseguiu começar o seu trabalho de conquista do reino. Aos poucos, governou uma pequena cidade, e vai indo ali liderando um grupo de gente, daqui a pouco ele falou, Deus, se o Senhor me chamou mesmo para ser rei, então eu preciso começar. Por onde eu começo? Devo subir e ir para alguma das cidades de Israel para começar o trabalho? E Deus disse, pode subir. E para onde eu vou? E Deus disse, vai para Hebron. Deus fala em coisas simples. Deus responde quando a gente fala com Ele, quando a gente clama. Por isso que a Bíblia diz, clama a mim e eu te responderei. Fale comigo que eu vou te ouvir e vou te responder. Deus quer falar conosco sempre e nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, no livro de Juízes, no capítulo 20, no versículo 18, Juízes, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21,
é uma história muito tenebrosa. Mas eu vou ler apenas um versículo para sintetizar a história para você. Levíticos, ou melhor, Juízes 20, 18. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus. E disseram, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor, Judá subirá primeiro. Essa história aconteceu em 1406 a.C., antes do reinado dos reis. Ainda não havia reis, eram apenas juízes que assumiam o comando, depois vinha outros juízes e assim assumindo a liderança do povo de Israel, que havia mais de 3 milhões de pessoas, mas eram juízes que lideravam. E quando aconteceu esse negócio aqui, havia as tribos, várias tribos em vários lugares, mas um homem, israelitas, ele tinha uma concubina, saiu da sua cidade para viajar para uma outra cidade, para uma outra tribo, e quando ele passava pela tribo de Benjamim, por uma certa cidade, tomaram a mulher dele, e abusaram da mulher dele, e mataram. A mulher morreu por ser abusada, o tanto que sofreu no abuso. E ele então pegou essa mulher, cortou em pedaços e mandou para várias tribos de Israel, para mostrar a atrocidade que ele havia sofrido lá na terra dos benjamitas. Então o povo de Israel inteiro se levantou, as lideranças das 12 tribos, das 11 no caso, se levantou para dizer, vamos então dar uma lição em Benjamim, porque permitiu que se fizesse isso lá na sua tribo. E aí foi aí que eles reuniu toda a liderança das 11 tribos e disseram, e agora, o que vamos fazer? Vamos subir, vamos resolver essa questão. Mas eles não fizeram, tipo assim, você sobe, quem sobe primeiro, vamos subir todo mundo junto. Eles foram orar a Deus, para ver se Deus realmente permitia que eles dessem uma lição contra os benjamitas. Então Deus disse, pode ir e pode castigá-los porque eles fizeram essa maldade. Mas aí eles não contentaram com essa resposta, aí vem esse versículo. Eles voltaram de novo a orar e perguntaram, Senhor, já que vamos subir para começar uma guerra e alguém tem que pelejar contra Benjamim para poder dar uma lição para neles, quem sobe primeiro? Aí então havia várias tribos, a tribo de Simeão, a tribo dos benjamitas, as tribos de Levi, várias tribos, inclusive a tribo de Judá. Então Deus disse, Judá subirá primeiro, foi esse versículo. Então eles subiram e começaram a guerra. Mas qual a ideia que eu estou te passando aqui? Não é a ideia da guerra, mas a ideia de que o que a gente vai fazer, a gente precisa consultar a Deus, porque Deus fala e explica coisas para a gente que a gente jamais imaginaria que Deus poderia explicar. Deus sempre fala. No livro de 1 Samuel, no capítulo 23, versículo 2, diz assim, consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei estes filisteus? Disse o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Keila era uma cidade onde as pessoas moravam, inclusive a família de Davi, todo o pessoal do seu exército estavam ali. Mas houve uma guerra, houve alguém que foi lá e raptou o povo, e houve muita turbulência, e o desespero era muito grande. Mesmo assim, diante do desespero, Davi não saiu atrás dos inimigos de qualquer jeito, ele foi orar primeiro. Quanto tempo ele gastou para falar com Deus até ter a resposta? Meio dia? 2 dias? 20 dias? Eu não sei, mas o certo é que ele foi orar até ouvir Deus, e Deus disse assim, pode ir e pode guerrear, porque você vai conseguir livrar essa cidade chamada Keila das mãos dos seus inimigos. Deus sempre responde. Mas algumas pessoas não conseguem ouvir Deus. E eu quero dizer para você que se você estiver realmente focado em buscar a Deus, Deus vai te responder. Se você buscar, Deus vai te responder, porque Deus sempre responde. No livro de 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 8, diz assim, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse, persegue, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Era a questão, eles pegaram os filhos, pegaram os bens, aquela multidão de inimigos, levou tudo prisioneiro com os bens que pertencia a Davi,
as mulheres, os filhos dos seus 400 soldados, levou aquela multidão e ia indo embora com tudo. E Deus então foi orar para saber, posso perseguir esse povo e tomar de volta nossas mulheres, nossos filhos, nossos bens que eles levaram? E Deus disse, pode. Agora veja só, não era natural que ele saísse atrás para recuperar tudo? Mas ele foi orar a Deus se podia fazer isso. Quem está me entendendo aí? Mas aí Deus disse, pode ir, porque é bom orar, porque Deus diz assim, se você fosse de qualquer jeito, talvez você não teria vitória, mas você está falando comigo e eu vou dizer para você, você pode ir que você vai ter vitória, ou seja, eu vou dar a vitória para você. Quando a gente ora, Deus traz a vitória nas nossas vidas. Davi então foi bem sucedido. E esse foi um pouco das coisas que eu li sobre Davi, que eu estou passando para você, porque numa mensagem de 30 e poucos minutos não dá para falar tudo. Mas 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 19, está assim. E Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregá-los nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E aí, no mesmo livro, no mesmo capítulo, e no versículo 23, diz assim, Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodearás por trás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. Versículo 24. E há de ser, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti para ferir o arraial dos seus inimigos, ou dos filisteus. Essa é uma história que aconteceu já quase depois da metade, ou na metade do governo de Davi. Davi governou por 40 anos, e essa história aconteceu quase chegando nos 20 anos de reinado de Davi. Essa história foi uma história que quando Davi já estava assumindo o reinado geral de todo Israel, porque ele começou reinando sobre uma cidade, depois sobre uma tribo, e depois acrescentou mais algumas tribos, e agora, já na metade do reinado dele, Deus então deu a liderança de todo Israel para ele. É sacrificoso, é trabalhoso. Tem gente que pensa que as coisas vêm do dia para a noite e vem tudo de mão beijada. Davi gastou quase 20 anos da sua vida para conseguir reinar sobre todo Israel. Ele começou com uma pequena cidade chamada Hebron, o seu primeiro governo. Mas o que eu quero dizer para você, a parte importante, é que nós precisamos sempre falar com Deus, consultar a Deus, porque Deus vai dar vitória quando nós oramos. Então ele disse, Senhor, posso subir para poder pelejar contra os filisteus? Deus disse, pode ir lá para pelejar. Mas aí ele foi orar de novo e falou, Senhor, como eu faço isso? Deus disse, espera aí, você vai, mas não vai subir para chegar lá. Você vai rodear e vai para o campo, pelo campo, porque lá tem as amoreiras, e você vai nesse lugar, de frente à moreira, quando você chegar, e você vai escutar um estrondo por cima das copas das amoreiras. Quando você escutar o estrondo por cima das copas das amoreiras, então você pode sair com o exército, porque eu já dei a vitória na sua mão. Como é que Deus dava a vitória? Os anjos iam primeiro conquistar a vitória. E você vai ouvir o barulho das tropas por cima da copa das amoreiras. Por cima da copa. Quem anda por cima da copa das amoreiras? Os anjos. Os soldados andam no chão. Então Deus estava dizendo, o meu exército de anjos vai na frente para te dar vitória. Quando você estiver clamando a Deus, Deus já mandou um exército na frente para te dar vitória. Porque o nosso Deus é poderoso para trazer vitória na vida daqueles que buscam. Por isso nós precisamos buscar o Senhor. E nós vamos encontrar o Senhor. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. A segunda coisa que eu quero falar, primeiro eu disse para você, que é muito importante buscar a Deus, que é muito importante a gente encontrar como descobrir a vontade de Deus. E essa outra coisa que eu quero falar para você é, quando Deus se cala. É possível Deus se calar? É possível. E isso tem muitas histórias, mas eu trouxe apenas uma história de quando Deus se cala. No livro de 1 Samuel, no capítulo 28, no versículo 6, diz assim, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Eram as três maneiras pelo qual Deus mais falava naquela época, era por Urim e Tumim,
ou era por sonhos, ou era através do profeta. E é bem conhecido essa para nós do profeta, porque quando alguém falava com Deus, orava tal, Deus levantava um profeta e mandava o profeta ir lá entregar a resposta. E é o que acontecia com Saul sempre. Sempre que dava algum BO ou alguma coisa boa, Deus mandava: Samuel, vai lá e fala com Saul. E essa coisa acontecia sempre, até o dia que Saul trocou os pés pelas mãos, e Deus disse assim: não quero mais Saul como rei de Israel. Rejeitei Saul. Mas veja só, quando Deus rejeita Saul como rei de Israel, foi ainda basicamente no começo do reinado de Saul. Ele estava com menos de 10 anos de reinado quando Deus disse: não quero mais Saul como rei. Mesmo que Deus rejeitou Saul, ele ainda governou por mais 30 anos. Mas não pela vontade de Deus. Era só tragédia, derrota, só fracasso, muita turbulência e ódio. Saul carregava um ódio infernal, principalmente dos profetas, contra os profetas e contra Davi. E desde essa época tentava matar Davi sempre. Mas Deus estava ali para poder dar vitória para aqueles que buscavam o Senhor. Então é possível Deus se calar? É possível sim Deus se calar. E então Deus não falou nada, não respondeu a Saul. Saul perguntou e Deus não deu resposta. Sempre Deus responde, e agora não respondeu. Porque o cara já havia perdido tudo com Deus. Deus disse: não quero mais nem conversa com Saul. Foi exatamente isso. Deus falou para Samuel: não fala mais com Saul. Esquece dele. E ele continuou na liderança. Até que um dia foi morto na batalha e perdeu a liderança, porque a liderança dele não era apenas dele. A liderança era dele para passar para o filho, para o neto, para o bisneto, tataraneto, toda a geração. E ia embora. Até hoje nós iríamos falar de Saul. Mas nós falamos de Davi, porque assim que Saul perdeu esse relacionamento com Deus, entrou Davi. E todo mundo, o mundo inteiro conhece Davi como um grande homem de Deus, porque de onde descendeu toda a liderança de Israel, e a liderança permanece até hoje, porque Jesus é da geração de Davi. Deveria ser de Saul, se Saul não tivesse trocado os pés pela mão, mas veio de Davi. Então deixa eu dizer um negócio para você. É possível Deus se calar? É possível. Se trocar os pés pela mão, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e não voltar atrás, porque Saul não tinha arrependimento. Saul não era um homem que se arrependia. Tanto que, uma das vezes que ele trocou os pés pela mão, Samuel chegou e falou: por que você fez isso? Ele disse: não, eu não fiz nada. Quem fez foi os soldados. Eles que fizeram esse negócio aí. Foi eles que trouxeram o gado, foi eles que trouxeram as ovelhas, foi eles que trouxeram tudo para oferecer em holocausto ao Senhor. Então veja só, uma pessoa que não demonstra arrependimento, ele sempre joga a culpa nos outros. Não assume nada. Foi isso que aconteceu com Saul. Então Deus não quer pessoas que não assumem responsabilidade. Deus quer lidar com gente que assume responsabilidade. Então seja alguém que assuma a responsabilidade e pode ter certeza que quando você orar, Deus vai te ouvir e vai te responder. A terceira coisa, quando não oramos e não esperamos pelo sim e pelo não, aí o fracasso é geral. E aí essa última parte que eu quero dizer para você aqui. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 13. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Essa história é a história de quando a arca de Deus estava na terra dos filisteus. E o povo de Israel, quando Davi assumiu o governo, foi buscar a arca do Senhor na terra dos filisteus, para trazer para Israel. E quando ele foi buscar, ele levou carro de boi, carro novo, boi novo, tudo organizado, tudo zero, tudo zerado para trazer a arca. É todo o cuidado que ele tinha. Só que eles não foram ler nas leis, não foram consultar a Deus, não foram orar para saber como fazer, como proceder. Eles simplesmente tiveram a ideia: vamos buscar, vamos buscar. Colocaram a arca em cima do carro de boi e vinha vindo. Aquela turma de gente carregando a arca e o sacerdote do lado do carro do boi. De repente o boi tropeçou, a arca vinha caindo, Uzá
um sacerdote chamado Uzá, colocou as mãos para segurar a arca. Quando ele tocou na arca, ele morreu no lugar. Aí o desespero tomou conta de Davi. Davi falou algumas coisas, não vou entrar nos detalhes por causa do tempo, senão uma coisa puxa a outra, mas Davi ficou desesperado. E decidiu então deixar a arca na casa de Obed-Edom. Então a história é nessa direção. Mas a parte que eu quero dizer para você é a parte de não conversar com Deus e perguntar como fazer as coisas. Foi isso que eles erraram. E agora eles estão conversando e dizendo, olha, sabe por que Deus tirou conosco da outra vez e matou Uzá e as coisas deram tudo errado? Porque nós não consultamos a Deus como fazer. Porque tinha o jeito certo de carregar a arca. Qual era o jeito certo? Alguma das coisas do jeito certo. A arca era mais ou menos quadrada, era meio retangular, mas tinha a haste que atravessava de um lado do outro. Um sacerdote segurava desse lado, nessa ponta, o outro sacerdote aqui nesta ponta, e o outro do lado de lá, outro do lado de lá. 4 sacerdotes, assim que carregava a arca. E eles não perguntaram, fizeram em cima de um carro de boi, novo, mas não era para carregar, sem ninguém tocar na arca, apenas segurando. Quem é que tocava na arca? O sumo sacerdote. Organizava para os sacerdotes carregar. Era assim que funcionava. Eles fizeram de outro jeito. Depois que eles entenderam, foram buscar a arca na casa de Obed-Edom, levaram para Jerusalém e deu tudo certo. Mas o que eu estou dizendo para você é sempre conversar com Deus sobre como fazer as coisas. O que fazer e como fazer. Porque Davi perguntou, devo ir pelejar contra os filisteus? Ele vai, pode ir. Agora, como eu vou? Ah, sim, agora você não sobe, rodeia e vai para o outro lado. Uma coisa, posso ir, outra coisa, como eu vou? É importante saber de Deus o que fazer e como fazer as coisas. E todos nós temos casa, temos família, temos trabalho, temos ministérios, temos a nossa vida de igreja, nós temos um monte de coisa que a gente tem que estar sempre orando e pedindo para Deus nos direcionar como fazer as coisas, o que fazer e como fazer. E quando a gente não pergunta, dá zebra. Isso que aconteceu com Saul e aconteceu com Davi. Olha outra coisa que aconteceu com Davi. 1 Crônicas, e eu li errado no primeiro culto, eu li 1 Samuel, é 1 Crônicas 21:1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. O recenseamento era algo basicamente natural, era algo que era feito. Sempre se sabia quantos tinha na tribo de Judá, quantos soldados na tribo de Levi, quantos soldados na tribo de Benjamim, quantos soldados na tribo de Manassés. Sabia tudo, era sempre organizado. Mas de repente surgiu uma vaidade no coração de Davi para enumerar, vamos fazer uma recontagem. Vamos contar todo mundo de novo. Mas não era para fazer isso, porque existia o jeito certo e a época certa de fazer essas coisas. Davi realmente tomou a iniciativa de fazer porque ele escutou uma voz falando com ele. Conta o povo, conta o povo. Conta quantos soldados você tem muito. Todos vão saber que você é grande. Tem gente que não ora e escuta vozes, mas não é Deus falando. E era Satanás falando no ouvido de Davi. E ele então, não, eu vou contar. Tá bom, eu vou contar. Escutou a voz e foi fazer. Chamou Joabe. Joabe, faz o recenseamento de todo mundo e começa já. Joabe ficou aborrecido na hora, ele sabia que não era Deus, Joabe sabia. E a Bíblia diz que ele ficou aborrecido e falou, meu Senhor, não faça isso. Não faça isso. Deus tem te dado muita vitória, meu Senhor. Deus tem te dado soldado, Deus tem te dado riqueza, Deus tem te dado paz, Deus te deu de tudo, você tem tudo com Deus. Para que contar o povo? Para que fazer um recenseamento? Não faça, por favor. Quando você vai lendo os textos, vai encontrar exatamente isso. Joabe falando com Davi. Davi falou assim, olha, não tem desculpa, não quero nem discutir com você, simplesmente faça o que eu estou mandando. Vai contar, vai fazer o recenseamento e pronto. Ele obedeceu e foi fazer. A Bíblia ainda diz que Joabe nem fez bem feito. Ele contava, por exemplo, uma cidade e deixava um bairro sem contar. Só para não fazer bem feito, porque ele sabia que vinha uma tragédia. E aí eu não coloquei a história por causa do tempo, mas isso aconteceu uma tragédia muito grande. Porque quando ele estava ele fez o recenseamento, Deus irou-se contra Davi, diz a Bíblia.
porque ele deixou de confiar em Deus para confiar na sua contagem, no seu soldado, na sua maneira de como liderar. E a Bíblia diz que Deus trouxe uma consequência muito grande para Israel naquele tempo, e o anjo de Deus desceu com espada desembainhada e matou muita gente. Davi então se arrependeu do que tinha feito, houve muitas coisas que aconteceram naquele dia, mas o que eu quero dizer para você, que quando nós não consultamos a Deus antes de fazer, pode dar zebra. Era normal fazer recenseamento, mas não deveria ter feito sem perguntar para Deus de novo. É normal a gente ir trabalhar todo dia? Claro que sim, mas é preciso orar antes. Mas eu tenho que ir, beleza, mas vamos orar. É normal a gente vir para o culto, Senhor, nós estamos indo, abençoe a nossa ida, que o culto seja abençoado. A gente ora antes. A gente fala com Deus para fazer as coisas de Deus. A gente fala com Deus para fazer as coisas que são nossas. E quando Davi não ora e não orou, as coisas ficaram muito ruins para o lado dele. E ele pôde perceber o quanto é difícil esquecer de falar com Deus. Quando ele foi buscar a arca, eles esqueceram de perguntar para Deus: como vamos buscar a arca? De que jeito vamos carregar a arca? Se ele tivesse orado, Deus tinha explicado tudo para ele. Não tinha dado a zebra que deu, o problema que deu. Por isso nós precisamos sempre falar com Deus. E eu quero dizer para você que nós devemos ser aplicados na nossa vida de comunhão com Deus. Devemos ser aplicados na nossa vida de oração, na nossa vida de busca de comunhão. Devemos ser aplicados na nossa maneira de ouvir Deus e descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu quero deixar claro para você. Descubra a vontade de Deus e saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida hoje? Quer dizer, eu acabei de acordar. Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida hoje? Sempre precisamos saber a vontade de Deus para as nossas vidas, todos os dias. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E nós devemos ser aplicados, porque a presença de Deus é real na nossa vida, onde quer que nós estejamos. Como eu disse para você, o profeta estava preso no pátio, e Deus estava ali falando com ele. Ou seja, Deus está com a gente quando a gente está preso num problema, numa dificuldade, até em uma cadeia, como estava o profeta naquele dia. Deus está com a gente quando a gente está passando por dificuldade, e Deus responde à oração, mesmo que a guerra seja intensa, como estava entre Jacó e Esaú no ventre da sua mãe. A guerra era intensa e Deus falou com ela: tem duas nações aí. Deus sempre responde. Deus só não responde para quem não ora, para quem não busca, mas Deus sempre responde. Mas nem sempre Deus fala usando um profeta ou usando o Urim Tumim. Mas Deus pode usar sonho, revelação. E principalmente hoje, gente, quando a gente vai ler a Bíblia, vai lendo a Bíblia, Deus vai falando no nosso coração, vai dando direcionamento. E Deus acalenta a nossa alma, Deus restaura a nossa alma, Deus aviva a nossa alma quando nós estamos na palavra dEle. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada alguma de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Porque a palavra do Senhor é a verdade. E a verdade nos liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Então Deus está sempre presente. Por isso que Davi disse: se eu subir ao céu, Salmo 139, se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer nas profundezas e lá é a escuridão, então haverá luz à minha volta. Onde quer que eu vá, o Senhor vai estar comigo. Onde você for, Deus vai com você. Deus vai te guiar, Deus vai te levar, Deus vai te trazer. Se você orar, Ele vai ouvir. Davi sempre falava com Deus para fazer as coisas. Por isso eu peguei Davi como exemplo. Davi sempre consultava Deus, sempre falava com Deus. O dia que ele não falou, em duas ações, ele foi buscar a arca, não falou com Deus, deu zebra. Foi contar sem falar com Deus, deu zebra de novo. Você pode ter costume de orar, mas pode ser que você esqueça de falar com Deus e vai dar zebra. Então nunca esqueça de falar com Deus em todas as coisas. É simples a decisão? É simples.
Eu vou simplesmente pedir conta, sair do serviço. Fala com Deus primeiro. Conversa com Deus, vê se esse negócio está certo mesmo. Eu quero arrumar um emprego em tal lugar. Vou falar com Deus. Deus, o Senhor abre essa porta para mim. Se não abre, me fala. Porque se nós conversarmos com Deus, Deus vai abrir porta, vai fechar a porta do jeito dele para a nossa vida. O que é importante? Por que é importante nós termos esse nível de comunhão? Porque nós carregamos a presença de Deus na nossa vida. Se nós carregamos Deus na nossa vida, quando nós orarmos, Ele vai estar se manifestando dentro de nós, dizendo sim, dizendo não, dizendo espera. Nós vamos ouvir Deus falar na nossa alma. Porque Deus está na nossa vida e nós carregamos. Naquela época eles carregavam a arca no ombro, e 4 pessoas de lá para cá. Agora não, a arca é Jesus de Nazaré que está na nossa vida. E nós carregamos no nosso corpo, a gente vai, Ele vai conosco. Quando você vai, Ele te leva. Na verdade é Ele que nos leva, por isso que nós precisamos saber a vontade do Senhor nas nossas vidas, para a gente não cair em qualquer biboca. A gente vai de acordo com aquilo que Ele quer para a nossa vida. Para terminar, Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que te ordenei, que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós precisamos entender que se nós obedecermos em tudo, Ele vai continuar conosco até o fim dos tempos, sem deixar você no meio do caminho. Saul foi largado no meio do caminho, mas se você obedecer, nunca será largado no meio do caminho. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Foi isso que Deus disse para Saul. Saul estava dizendo: não, eu trouxe o gado para oferecer sacrifício ao Senhor. Nós estávamos pensando no Senhor quando trouxe o gado. Deus disse: vai lá, não traga nada dessa cidade. Tudo tem que acabar lá. Não traga nem uma folha. Aí eles trouxeram o gado, trouxeram a ovelha. E ainda foram falar para Samuel: nós trouxemos para oferecer a Deus em sacrifício. Por isso que Samuel escreve essa palavra. Tem porventura tanto Deus prazer em sacrifício e em oferta? Não. Deus não tem prazer no sacrifício. Deus tem prazer na obediência. Porque muitas vezes a gente pode estar pensando com a nossa sabedoria. Nós precisamos pensar com a obediência. Pensar naquilo como Deus pensa. Senhor, é assim que o Senhor pensa? E a gente segue o que Deus determina, o que Deus escolhe, o que Deus pensa para nós. É impossível se entregar. É impossível alguém se entregar, se converter e não ser transformado e não tornar-se uma ferramenta nas mãos de Deus. Quando nós nos convertemos de verdade, nós entendemos esse negócio de falar com Deus antes de fazer. Nós entendemos a questão da obediência a Deus antes de tomar uma decisão. Se você é crente transformado, você entendeu o que eu disse nesta noite e pode ter certeza que você vai seguir por esse caminho. Nós também éramos perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo, todos nós. Nós não sabíamos nem que tinha um céu. De repente Deus revelou-se na nossa vida, hoje nós somos crentes e sabemos que vamos morar no céu. E não importa o que vai acontecer, não importa como vai ser as consequências de tragédia nessa vida ou não, eu tenho certeza que eu vou morar no céu, e é isso que você tem certeza, vai morar no céu. Mas tem gente que não tem certeza. Apocalipse 3, versículo 18. Dou este conselho a vocês: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista para cobrir a vergonha da sua nudez. Esta palavra é uma palavra para uma igreja riquíssima. A igreja riquíssima. A última igreja, a igreja de Laodiceia. Mas ele dizia: nós somos ricos, não precisamos de nada, temos de tudo, aqui não falta nada. Uma igreja maravilhosa, a igreja da Laodiceia. Mas Deus disse: você não sabe que é um pobre, cego, nu, é um desgraçado, não tem nada. E eu te dou um conselho: compre ouro provado no fogo,
compre vestido, roupa brancas para vestir, para que não apareça vergonha da sua nudez. Mas era uma igreja rica. Então, essa palavra aqui é o mesmo que dissesse, ó, não se envaideça e não acha que você é alguma coisa, porque nós não somos. Deus é tudo e nós somos dependentes de Deus. Precisamos dele. E por isso eu quero convidar você para a gente andar na presença de Deus. Nós vamos celebrar a ceia, mas antes eu quero orar com você.